Eu quero começar uma série de mensagens onde temos como objetivo um nome: conquista. Não essa conquista que muitos apregoam aí fora. Você vai conquistar, você tem direito. Não é nada disto. É simplesmente olhar para o texto e ver o povo de Deus historicamente conquistando, porque Deus prometeu. E hoje nós queremos iniciar falando sobre quando os muros caem. Eu quero ler contigo o texto de Josué capítulo 6, e temos feito essa abordagem do texto de Josué, um livro histórico do Antigo Testamento, particularmente muito saboroso em ler, algo prático, algo onde você vê as narrativas, um conquistando, uma guerra de lado, uma guerra do outro. Se fosse colocar em Hollywood para ser filmado, seria um filme de ação, um filme bem gostoso para alguns de ser assistido. Eu quero ler contigo Josué capítulo 6, verso 1, até mesmo ao verso 6, que diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas mãos de Jericó, na verdade, saiba que nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem quantas vezes? 7, ou seja, todos, não somente uma pessoa, não somente um grupo, mas todos, 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por sua graça, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela preservação da sua santa palavra. Ó Deus, como somos felizes em ter o Senhor como nosso Deus. Fale ao nosso coração, Deus. Fale o coração do seu povo aqui reunido nesta manhã, manhã separada, manhã agradável, manhã onde o seu nome já está sendo exaltado, não somente aqui, mas em muitas igrejas verdadeiras e sérias que pregam o teu evangelho. Nós te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Antemão, não esquecendo, quero também agradecer toda a liderança da igreja, que fez com que o trabalho do Senhor continuasse a ser realizado aqui, nesse período de férias, aqueles também que estiveram ministrando a palavra de Deus, muito obrigado. É com muita tranquilidade que eu tenho saído de férias, porque eu sei que o trabalho do Senhor, que é, como diz, do Senhor será feito. Então, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Não sei se você lembra, mas na década de 60, do século passado, né, lógico, não sei se você lembra, não sei se você era vivo. Em 1961, uma grande potência, a Alemanha, ela foi dividida por um grande muro de concreto. E aquela separação, aquele muro, ele se tornou um elemento, um símbolo de medo, um símbolo de separação, de aprisionamento. E talvez aqueles que não viveram essa época leram nos livros de história. E aquilo aconteceu, aquele chamado Muro de Berlim, não era algo somente físico, ele existiu. Ele tinha ali uma metragem que era imponente,
Nós tínhamos 5 metros de largura e 7 de altura. É algo que chamava atenção. E ele permaneceu desse jeito, separando a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental por 28 anos. Ele não somente representava uma barreira de construção, mas uma barreira ideológica. Era um mundo dividido, eram famílias divididas, eram pensamentos divididos, eram pensamentos aprisionados e pessoas aprisionadas. Ele era vigiado 24 horas por dia, era intransponível, era reforçado. Mas, em 1989, eu lembro disto, para ser mais preciso, em 9 de novembro de 89, contra toda a expectativa humana, o muro ruiu diante dos olhos do mundo. Multidões atravessaram livremente, famílias se reencontraram, foram restauradas, um novo tempo nasceu. Jericó era o Berlim do povo de Israel. Havia uma separação, uma cidade fechada, muros altos, impenetráveis, mas quando Deus, e é isso que acontece na sua vida também, na minha vida, quando Deus entra na batalha, as muralhas desabam com o papel diante da sua palavra. Esse é o Deus que nós servimos. Quando os muros caem, a queda de Jericó é o prenúncio de que nenhum muro, seja político, ideológico, moral, espiritual, pode resistir ao Deus vivo a qual você serve. Existe um Deus que é demolidor de muros, um Deus que faz com que os muros venham ficar rente ao chão. E diante disto, eu quero trabalhar contigo a primeira afirmação. Vamos ler juntos? A batalha. Irmãos, parece que os irmãos vão comer o cuscuz nesta manhã. O que houve lá? Teve não, meu irmão, cuscuz? Café forte? Lá em casa hoje teve cuscuz de manhã. Teve cuscuz. Então, de novo, vamos ler juntos? Ei, povo cuscuzeiro. Jabá também, isso é bom. O capítulo 6 do livro de Josué inicia-se com uma descrição que parece meramente geográfica ou militar, mas que carrega um enorme teor teológico. Permita reler. Diz assim o verso 1 do capítulo 6: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. E diz aqui a expressão final. O que diz? Ninguém? E nem? Não sei se você já viu, mas ninguém vai subir. Projeção, um filme popular. Ninguém vai subir, ninguém vai descer, ninguém vai subir. Essa era a ideia. Estava sitiado. Era algo intransponível. Só que ao olhar para o texto bíblico com coração cristão, com coração de crente, de remido, você começa a se alimentar dessa verdade. O hebraico original enfatiza essa condição com uma intensidade. É a palavra sagar. Ele quer dizer o seguinte: fechar com firmeza, seria mais ou menos uma duplicidade, é como se desse uma volta, segunda volta numa porta e olhasse e fechasse com ferrolho, essa porta está trancada. Essa é a ideia, literalmente fechada e trancada, indicando não apenas o estado físico, mas o estado psicológico. Irmãos, permita-me relembrar um tempo terrível. Pandemia, cada um em suas casas, muitos de forma isolada completamente, não podendo sair nem entrar numa casa de um parente, de uma mãe. Lembro-me bem, na despedida de vir para cá, para Sergipe,
como que foi a despedida com os meus pais, na época meu pai ainda era vivo, um idoso, minha mãe uma outra idosa, com aquelas limitações, não podendo estar muito perto, não podendo dar aquele abraço, aquilo tudo, e aqueles que viveram encarcerados em suas casas. Imagine isso acontecendo lá em Jericó, não pela uma pandemia, mas por causa de um inimigo. Havia toda uma pressão psicológica. Jericó era inexpugável aos olhos humanos, não dava para entrar. Os muros, segundo registros arqueológicos e descrições antigas, chegavam a ter, como eu tinha dito, em alguns lugares, 7 metros de altura. Imaginem comigo aqui 7 metros. Aqui, me ajuda aqui os arquitetos, os engenheiros de plantão. Nosso pé direito aqui tem quanto? Uns 6? 5, quem dá mais, quem dá menos? Uns 5 metros. Eu fico ali com o Tonhão, com toda a sua experiência. Então coloque mais 2. Era algo difícil. 7 metros de altura e 5 de largura. Era algo que chamava a atenção. E com torres de vigia. Não somente era uma muralha vazia, sem proteção, não, tinham vigias. E aquela vigilância era reforçada para ficar 24 horas alguém tomando conta. A cidade estava literalmente selada contra qualquer ataque humano. E há um registro aqui no capítulo 6, verso 1, que não é algo acidental. O autor divino inspira então o autor humano a escrever que aquela cidade era intransponível. O autor quer que o leitor, que eu e você, ao se deparar com esse texto, pudéssemos compreender desde o princípio uma grande solução para os nossos corações. E qual é? A vitória não seria resultado da capacidade militar, mas da intervenção divina. É Deus que dá a vitória. É Deus que dá a vitória. Há uma expressão que diz assim: Deus, em sua pedagogia soberana, coloca frequentemente seu povo diante do impossível, para que fique evidente que a glória pertence exclusivamente a Ele. Os impossíveis, eles compõem a história da nossa vida. Você já passou, ou tem passado, ou passará por elementos impossíveis, mas isso acontece para a glória do nome do Senhor, é para que o Senhor seja exaltado, é para que o Senhor seja bendito. Mas há um contraste entre a estratégia humana e a ordem divina. Verso 2 ao verso 5 trabalha sobre isso. O verso 2 apresenta uma tensão teológica. Acompanhe comigo aí, pessoal do Data Show. Há uma tensão teológica entre a estratégia humana e a ordem divina. Olha o que diz o verso 2: disse o Senhor a Josué: eis que entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Note que o tempo verbal utilizado aqui no texto não é algo simples. Diz assim: eu já entreguei. É um perfeito, permita-me a brincadeira, mas é um perfeito profético, utilizado para expressar um ato futuro que já estivesse ocorrido, devido à certeza da palavra de Deus. Em outras palavras, antes de qualquer movimentação humana, antes de qualquer preparo humano, antes de qualquer espada a ser levantada, antes de tudo, a vitória já estava garantida por Deus. Guarde no seu coração que esse texto revela a natureza do agir divino. E qual é a natureza do agir divino? Deus não luta para vencer, Ele luta porque já venceu, e esta vitória é dada ao povo de Deus, não como muitos batem no peito, dizendo que as vitórias são meramente elementos humanos que vão nos dar condições de viver melhor nessa terra, bens. Não é isto. Mas o povo de Deus, ele pode acordar todas as manhãs e ter no seu coração a seguinte expressão: eu sou um vitorioso, porque Deus já me deu a vitória da cruz.
o Senhor é contigo. Muros caem, muros onde nós olhamos e os impedimentos, os impeditivos, as dificuldades ecoam no nosso coração dizendo: você não consegue, você não é capaz, e quase sempre esta é uma verdade. Nós não iremos conseguir, nós não somos capazes, mas aquele que luta por nós é capaz, aquele que luta por nós consegue. Contudo, o plano que ele apresentava nos versículos seguintes não segue uma lógica militar. Interessante, né? Busca o histórico de Josué, um homem Josué. Ele era um homem bélico, um homem militar, estrategista, um homem que conhecia das armas, conhecia do terreno, era um homem pronto para invadir. Possivelmente nas noites que estavam antecedendo todo o preparo, ele deveria estar pensando assim: o que eu faço para entrar nessa muralha, como que eu vou agir, o que eu vou fazer? Não, marchar uma vez por 6 dias, e 7 vezes no 7º dia, acompanhado pela arca e tocando trombetas de chifre de carneiro, chofar. Já viu um chofar? Uma vez eu fui pregar numa igreja, nossos irmãos, lá no Rio de Janeiro, eu assomei o púlpito, ou seja, na hora de pregar a palavra, eu levei um susto, eu estou falando sério mesmo, isso aconteceu. Daqui a pouco veio assim, por detrás, um camarada e pum, tocou o chofar. Eu falei: opa, era hábito lá do local onde eu estava pregando, né? Então, o que eu quero dizer? Que a estratégia era uma estratégia que a gente não consegue entender muito bem, andar, depois rodeando, depois tocar. O que isso quer dizer? Tudo começa a ser conectado quando nós entendemos. A palavra usada aqui para trombeta aqui é Yobel, no hebraico, que também remete ao conceito do jubileu, o ano do jubileu, o ano da restituição, o ano onde seria entregue as terras que você teria comprado, porque de 50 em 50 anos havia essa restituição. Então a palavra utilizada pelo autor bíblico apontava para essa expressão jubileu, que quer dizer também libertação, restauração, entrega daquilo que foi prometido, conectando então a queda de Jericó à ideia da redenção. É isso que o texto apresenta. E falar em presença, havia a presença da Arca da Aliança, que é fundamental em tudo isto, porque você sabe, ela simbolizava a presença ativa de Deus, a presença ativa e reinante de Deus no meio do seu povo. Não era somente um utensílio, era a representação de Deus no meio do seu povo. Não é Israel que marcha em todo Jericó, é o próprio Deus quem está circuncidando ali a mente e o coração, e circulando entre Jericó, tomando posse do que lá lhe pertence. Irmãos, guarde no seu coração: da terra e tudo que nela habita pertence ao Senhor. Como foi dito aqui na EBD, o primeiro casal, a primeira família, foi dada a confissão de tomar conta, de serem bons mordomos. Nem os nossos filhos são nossos. Esse Josué bonitão aí, que está sentado aí, é de Deus, antes de ser de Adriano, antes de pertencer a nós. Os nossos filhos pertencem ao Senhor, não é isso? Nós somos mordomos deles, nós somos mordomos dos nossos bens, que na verdade falamos nosso, mas vem de Deus. Então tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor, ou vem do Senhor. Aí tem um significado muito grande, teologicamente dizendo, ao Senhor da guerra. A estrutura do texto enfatiza uma verdade teológica crucial: a batalha não pertence ao povo, mas pertence ao Senhor. Volto àquela expressão do verso 2: eis que entreguei
Aqui estabelece que a luta não começa com a força de Israel, mas com a promessa de Deus. A nossa batalha não começa com os nossos esforços, mas com a visão, com o foco, com o olhar para aquilo que Deus já prometeu. Pastor, não conheço as promessas de Deus. Leia a Bíblia. Conheça da Sagrada Escritura. Olha o que o texto mostra, que ele não pede que Josué trace planos de cerco, não, ou use arietes, não, ou catapultas, não, ou armas, não, mas que confie em sua palavra. Tudo começa quando nós confiamos na palavra de Deus. Eu gostaria que você saísse daqui nesta manhã, entendendo que todo esforço humano, se não estiver dentro da vontade de Deus, se torna inútil, porque tudo começa na palavra de Deus. E essa mesma verdade ecoa ao longo de toda a Escritura, não é só aqui no texto de Josué, porque lá em Êxodo 14:14 diz, olha só, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Caminhando aí no texto diz, a guerra não é de quem? De vocês, mas de quem? Obrigado pela empolgação, tá, irmãos? Último versículo, vamos lá, bem empolgado. A nossa luta não é contra carne e sangue. Exatamente. Ficamos martelando, ficamos batendo, e não somos respondidos, e não temos as conquistas, porque nós estamos fazendo da maneira errada. Devemos primeiro confiar em Deus, o Deus da nossa vitória, o Deus da nossa vida. E esses textos, que são paralelos, mostram que a vitória do povo de Deus nunca dependeu do poder humano, mas da presença e da palavra do Senhor. Ou nós cremos nisto, ou nós estamos servindo de forma alienada. É Deus, sempre será Deus, como diz lá em Êxodo capítulo 15, verso 3, Deus é o guerreiro supremo, Ele não apenas comanda o exército, Ele mesmo luta, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o representante de Deus aqui conosco, o Deus Emanuel, o Deus presente. Aí eu olho para esse texto, quero te convidar também, com a lupa de Cristo, Cristo, capitão da nossa salvação. Vamos a algumas aplicações. O episódio de Jericó aponta tipologicamente para Cristo, assim como Deus tomou a dianteira da batalha em Josué capítulo 6, Cristo tomou a dianteira da batalha por nós, pela nossa vida. Cristo é o nosso capitão que luta em nosso lugar. Hebreus capítulo 2, verso 10, o chama de autor da salvação. A ideia aqui é príncipe, é de capitão. Já Apocalipse capítulo 19, descreve ele como o verbo de Deus, aquele que cavalga, que vai à frente dos exércitos celestiais, dá a ideia daquele combatente. O Deus que nós servimos não tem aquela figura de um velhinho com um cajado, com as cães brancas, o cabelo, não é nada disso, sentado num trono nas nuvens. Isso é a ideia quase fictícia do Papai Noel. Não é isso, irmãos. Nosso Deus é um Deus que age, Ele guerreia pelo seu povo. Nós cochilamos de alguns momentos, e um cochilo é bom de quando em quando, sim ou não? Mas a Bíblia diz que o nosso Deus não cochila, Ele está atento, Ele batalha por você. A muralha de Jericó simboliza a barreira intransponível do pecado e o plano divino, que sem espadas, sem nenhuma estratégia humana, isso tudo aponta para o escândalo da cruz. Cristo venceu não pela força, Ele não foi forçado a ir para a cruz, Ele como um Cordeiro Santo, voluntariamente se entregou na cruz. Por quê? Pela obediência. Assim como Josué foi obediente, assim como o povo obedeceu, entendendo aquela caminhada,
Cristo, pela obediência, caminhou até chegar ao Gólgota, e ali se entregou por nós. Como disse no passado o grande servo do Senhor, John Stott, foi precisamente através da fraqueza voluntária que Cristo triunfou sobre os poderes do mal. Está lá, A Cruz de Cristo, o livro de John Stott. Então, é exatamente isto. No Calvário, Deus se fez vencedor por nós. Deus mostrou a sua vitória por nós. No Calvário, Deus fez um impensável. Como assim? Derrubou a maior muralha que separava. Havia uma separação, a nossa culpa, a nossa condenação. Ele fez isso não com exércitos, ele fez isso com o Cordeiro. E eu quero terminar com algumas aplicações práticas. Vejam comigo. Primeiro, repito, a vitória não começa com esforço, mas com a promessa. Guarde isso. Acorrente isso no seu coração. A vitória não começa com esforço, mas com a promessa. Assim como Josué recebeu a cidade antes daquele ato de marchar, nós recebemos em Cristo a vitória sobre o pecado, antes mesmo de lutar contra ele. Você é vitorioso nesta luta. Segundo, a obediência à palavra é a nossa arma mais poderosa. Marchar em silêncio parecia insensato. Por quê? Porque normalmente quando um exército marcha, ele vai gritando. Quem serviu o exército sabe disso. Tem músicas, tem cânticos que ao marchar ele vai entoando. Está ali no aquecimento, na educação física, vai gritando. É ou não é? Não é assim que funciona? Eles vão gritando. E na questão de combate, do enfrentamento, quando um exército está, ou deveria estar, circulando aquela cidade, no caso de Jericó, deveria estar gritando, para colocar medo. Imagine, aqui nós estamos perto do estádio, e quando acontece um lance lá, nós escutamos a torcida gritando, sim ou não? Sim. Então, o povo junto, numa só voz, tem o poder de afrontar, tem o poder de emocionar, mas tem o poder de colocar medo. Mas aí um exército que está circulando em silêncio, e diz que é exatamente isso que trouxe a vitória. A fé verdadeira não obedece, mesmo quando você não entende. A fé obedece quando não há uma compreensão perfeita em nosso coração, mas temos que obedecer. Por quê? Porque nós cremos que o Deus que nós servimos tem o melhor para nós. Terceiro, a presença de Deus no centro é o fator decisivo. A arca liderava a marcha. Hoje Cristo lidera a igreja. Quando Ele vai à frente, nenhuma muralha permanece de pé. Você consegue compreender isso no seu coração? Guarde isto. Quarto, o Evangelho é a estratégia divina para derrubar fortalezas. Não com violência, mas com a graça. Não com poder humano, mas com a cruz. É o Evangelho, não é a sua retórica, não é a sua capacidade humana, não é a sua eloquência, e nem mesmo a insistência, consegui ganhar essa pessoa para Cristo porque eu fui insistente. É lógico que temos que ter um preparo, temos que ter uma persistência, mas o que resgata o ser humano é aquilo que nos resgatou, é a graça de Deus por meio do Evangelho. Em síntese, o texto que nós lemos em Josué capítulo 6, de 1 a 5, nos ensina que a vitória pertence ao Senhor desde o início. A vitória está garantida. A vitória está garantida. Permita-me um exemplo particular. Eu falei no começo aqui que nós viajamos, nós que eu falo, eu e a primeira dama, a irmã Cleidiane, e eu fui olhando o aplicativo
do clima-tempo, para saber como que estaria. E nós chegamos exatamente no intervalo de dias chuvosos. Um dia antes, estava chovendo muito de chegarmos. Um dia depois da nossa saída, choveu muito. Então nós entramos naquele intervalo de céu azul, frio sim, mas de céu azul, naquela cidade. E quando nós viajamos, eu tinha uma tranquilidade no coração, porque eu sabia que o céu estaria azul, seriam dias bonitos, agradáveis, porque é ruim, você viaja e ficar só dentro do recinto, não conseguindo sair, se locomover bem, é complicado. Então tinha uma tranquilidade no meu coração. Só que você não precisa de um aplicativo de clima-tempo, você tem um aplicativo divino, que é a Palavra de Deus, que esclarece que no final de tudo você vai ter dias com céu azul. Você terá sim a vitória, porque é garantida em Cristo. Não exatamente as vitórias que o nosso coração prevê ou gostaria, mas a vitória que Deus já determinou lá na cruz do Calvário. Todas as pseudos derrotas que nós temos nesta vida, elas não demonstram o que é a realidade que o Senhor tem guardado para nós. Quando o povo entrou lá em Jericó, eles não sabiam exatamente o que estava ali dentro, mas foi um local onde o Senhor guardou. Um dia nós entraremos não em Jericó, nós entraremos nas mansões celestiais, e o que o Senhor separou é maravilhoso, ponto de não ser descrito por Paulo. E olha que Paulo tinha muitas palavras para descrever, porque Paulo era um sábio, mas ele não soube descrever. O que eu quero te convidar, te encorajar, é que nenhuma derrota aos seus olhos pode comparar, ou se comparar, à vitória que o Senhor já tem garantida para ti. Se você se sente um derrotado, isto é uma mensagem do inferno ao seu coração. Diz um cântico antigo, que derrota não é coisa de... Se você conhece esse hino, você está mais para lá do que para cá. Se não estou enganado, é Talita que cantava, que derrota não é coisa de cristão, e é uma verdade. As vitórias que o mundo propõe, não são as mesmas vitórias que Deus propõe. Cuidado para você não estar igualando a sua expectativa com a expectativa do mundo. Quando você iguala a sua expectativa com aquilo que tem o coração de Deus como desejo para a sua vida, você nunca experimentará derrota, porque até mesmo a morte é a promoção dos salvos. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Cristo Jesus. Você pode fechar os seus olhos, pensar naquilo que foi dito, naquilo que foi apresentado, quando os muros caem. Lembre-se do que nós falamos nesta manhã, que a batalha pertence ao Senhor. Pare de tentar combater com as suas próprias forças. Entregue ao Senhor. A Bíblia diz, a palavra do Senhor nos garante, que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando nós confiamos nele, tudo o que é necessário, Ele fará. Confie no Senhor de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Não se aprimore ou se estabeleça na sua própria consciência, força ou sabedoria, mas que seja no Senhor. Confie nesse Deus Todo-Poderoso, porque a vitória que nós precisamos, a vitória que o mundo não conhece, nós já temos garantida em Cristo. Feche os seus olhos. O que tem perturbado o seu coração, o que tem levado desânimo, o que tem levado a preocupação, ore a Deus. Entenda que a batalha pertence ao Senhor. Entenda que as dificuldades que nós passamos, o Senhor, Ele se atenta.
há um alento para a nossa alma, há uma certeza para o nosso coração. Cristo é a certeza para o coração abatido, Ele é o alento para a alma que precisa ser renovada, porque nele nós podemos confiar. Confie no Senhor, confie nesse Deus Todo-Poderoso, ainda com seus olhos fechados. Se você conhece, louve ao Senhor essa canção, assentados como estão. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Louve ao Senhor. E declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e bendito seja o Senhor, o Deus que já declarou na cruz toda a vitória que a nossa alma necessita e precisa. Ó Deus, que do alto venha, Deus, o alento necessário para aquele que está abatido, mas que haja esclarecimento no nosso coração, que a batalha pertence ao Senhor. Ó Deus, quantos estão se cansando, estão fadigando a sua fé, porque estão confiando ainda no braço forte, não do Senhor, mas de amizades, ou até mesmo no nosso próprio braço forte. Ensina-nos a confiar em Ti, ensina-nos a confiar na palavra, como foi dita no passado, que o Senhor já tinha entregue a Josué, ao povo de Deus, que o Senhor também já entregou a nós, as cidades que precisam ser conquistadas. Ó Deus, que essas cidades, seja família, seja trabalho, seja relacionamentos, nós não sabemos, mas o Senhor tem cidades específicas para cada um de nós. Ó Deus, que a nossa fé não venha diminuir ou até mesmo ser enfraquecida nas caminhadas que nós estamos fazendo, enquanto o Senhor está deliberando o que precisa ser deliberado em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor continue sendo esse Deus amoroso, cuidadoso da nossa alma. Muito obrigado, porque a batalha pertence ao Senhor. Que a nossa alma venha descansar nesta grande verdade, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.